Né? Deve ser. Bom, boa noite. Vamos agora começar o nosso estudo. Tá? É o livro No Mundo Maior. Já comecei bem desmarcando onde estava marcado. E nós estamos no capítulo 2, se eu não me engano, a preleção. Exatamente. De Eusébio. Preleção de Eusébio. Essa preleção, ela, digamos que é um resumo do que vai acontecer para frente, tá? O Eusébio vai nos preparando o caminho e ele faz uma viagem interessante, né? Ele vai começar daqui a pouco, né? Já está fazendo até desde, né, sobre a nossa viagem no tempo, tá? Durante as nossas encarnações aqui no planeta, né? E é muito gostoso. Boa noite. Boa noite. Todo ele vai nos mostrando. Não começa hoje não. Está no quarto ou quinto parágrafo. Está no 8º parágrafo. Mas eu não sei porquê. É melhor a gente começar aquele travessão que está escrito enfastiar. Tá? Então, nós vamos ver que a nossa caminhada é lenta. Tá? As loucuras que nós já fizemos por aí. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite. As loucuras nossas no passado e continua hoje. Tá? Com um detalhe até muito interessante, porque nós temos vindo falar repetidamente sobre a questão da transição planetária. Não é que nós estamos fazendo, nós não temos nada a ver com a transição planetária, isso é problema dos espíritos. Mas nós vamos. Opa, legal. Nós vamos ver que no essa transição planetária, o índice, tá, digamos, de enlouquecimento, de desvarios psíquicos, tá demais. Mas vamos ao que interessa, vamos no livro. Eu queria voltar para a versão acima que está enfastiados das repetidas sensações. E tem uma perguntinha que depois eu me toquei, nós vamos fazer essa pergunta. Oi? Qual é a página que a gente está lendo? Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos no capítulo 2. No caso, vai ser o quinto ou sexto. É o segundo travessão. Enfastiado das repetidas sensações. Todo mundo contou? O segundo travessão. Podem ir do que eu vou achar. Isso é rápido. Capítulo 2, a preleção de Eusébio. É o segundo travessão. Tá? Enfastiados, deve ser o quinto ou sexto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo, que é um travessão. Enfastiado das repetidas sensações no plano grosseiro da existência. Vamos lá? Pessoal, me perdoem se eu fecho de vez em quando, mas fica muito ruim, fica muito ruído. Então, eu estou fechando todos, menos o do Afrânio e da Elisa, tá? Não fiquem chateados comigo, não, por favor. Elisa não, é da gordinha. É da gordinha. A gordinha hoje é que está lendo. Então tá bom. Elisa tem outros planos siderais. Outra. Tá bom, então. Vou fechando, tá? Elisa está esquiando. Vamos lá. Posso começar? Livro Maior, capítulo 2, sexto parágrafo, onde diz: enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscai a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina,
É a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem. O que acontece? Boa noite, Marli. Tá? Boa noite, Luiz Guilherme. O que acontece? Quando nós estamos ainda, está falando lá em cima, enfastiados das repetidas sensações, porque nós estamos há muito tempo repetindo, e não estamos assim, não estávamos muito ligados nessa questão de progresso e evolução. Só que uma hora, tudo que a gente faz, né? Por exemplo, o mal. A gente vê no livro Libertação que o Gregório enjoou de fazer. Então, tudo que nós fazemos que está afastado da lei de Deus, tá? Como não existe a criação nossa, boa noite, Luiz, é criação nossa, então, uma hora, isso cansa, tá? Isso se enfastia. Mas nós começamos, então, a pensar, a utilizar a nossa razão. Mas somente quando fala aqui, todavia, não ouvideis, não esqueceis que a chama do próprio coração é a única lâmpada capaz de iluminar. Então, quando a gente acorda, é o nosso despertar, digamos assim, tá? A gente começa a realmente a ter uma luta muito grande conosco mesmo. É a história que o Paulo fala, do homem novo e do homem velho. Tá? O homem velho passa a nos incomodar, enquanto essa chama divina, que é o nosso coração, não estiver acesa. Tá? Ele está falando isso aqui para a gente. Vamos lá. Ao lado de cada homem e de cada mulher, no mundo permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Pronto. Era aí que eu queria chegar. Que deveres são esses? O que é o dever, em primeiro lugar? Que deveres são esses? Porque ele está falando que ao lado de cada homem e de cada mulher, no mundo permanece viva a vontade de Deus. Né? Dentro de nós, no nosso inconsciente, essa vontade está viva. Mas nós, devido aos problemas do mundo, ao nosso dia a dia, aos nossos estresses, ao nosso apego, ao nosso, aí vamos, egoísmo, um monte de coisa aí, essa vontade divina fica abafada, digamos assim, mas ela está lá dentro. Então, quando a gente pega a questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta onde estão escritas as leis de Deus. Os Espíritos respondem na consciência. Tá? Aí na letra A, não ia ler essa pergunta não, mas já que... Né? Lourdinha, quer ler? 621. Posso ler, você que sabe. Não, então está aqui comigo. Olha só, abri em cima. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na letra A, 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de ser a ele revelada? Ou seja, por que essa terceira revelação? Olha só, nós estamos na terceira revelação. Primeira Moisés, segunda Jesus e agora o Espiritismo. Por que tem que ser? Olha só a resposta. Ele a esquecera e desprezara. Nós esquecemos e desprezamos por quê? Justamente porque nós colocamos, né, nós colocamos o nosso dia a dia. Então, nós, como se fala, colocamos as nossas imperfeições na frente. Digamos assim, que o nosso dia a dia é tocado pelas nossas imperfeições. Nós, de uma certa forma, as leis divinas elas ficam apagadas. Mas qualquer um de nós, quando está fazendo uma coisa errada, a consciência buzina. Opa! Mas, às vezes, devido às nossas paixões, perfeições, vícios, a gente não consegue se controlar. Então está lá. A consciência nos chama, nos acorda. Está lá, o sininho da consciência desperta. Né? Mas é aquela velha história. A gente, às vezes, prefere ter um murinho, prefere pular um muro. Olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, pula o muro. Tá? Em todos os sentidos que eu estou falando isso. Tá legal? Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Frânio, é o compromisso, né? Você tem esse compromisso, a gente tem esse compromisso de andar certinho, andar pelo caminho correto, e está tudo tão tumultuado, está tudo tão descontrolado, que a gente começa a se achar diferente dos outros.
começa a se sentir diferente dos outros. E aí a gente começa, aí volta novamente aquele homem velho, né? Que a gente tem dificuldade de se libertar por causa disso. Você caminha pela vida e encontra só distorções. Aí você acaba entrando nessas distorções para ficar igual a todo mundo. Porque o que acontece conosco é que nós somos macacos de imitação. Nós estamos sempre imitando, né? Mas temos dificuldade de imitar o certo. A gente imita sempre o errado. Então, é isso aí. É o que fala a pergunta 894 dos Espíritos, né? Que fala sobre a questão de fazer o bem. A gente tem dificuldade de fazer o bem. E quando a gente vê uma pessoa que só faz o bem, tipo o Chico Xavier, e caramba, calma nisso, calma. Nós só começamos agora. Então, tem mais uma hora ainda, quase. Quando a pessoa faz muito bem, chama a nossa atenção. É como se fosse assim, um ET, digamos assim. Algo alto, extraordinário, fora da Terra, um extraterrestre. Chico Xavier. Aí a gente fala, vê o Chico Xavier, vê o Francisco de Assis, vê a Maria Teresa de Calcutá. São coisas que realmente estão fora, porque eles saíram dessa rotina que o senhor Roberto falou. Essa rotina tremenda. Agora, quando fala ali no mundo maior, sobre a questão do dever, né, que está falando lá, aos deveres que eles cumprem, ou seja, nós temos deveres para cumprir. Mas o que é que significa essa palavra dever? O capítulo, quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu sempre peço, tenham na mão o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque a gente sempre mexe neles. Uma aula ou outra, ou em todas as aulas, né? O Livro dos Espíritos, então, é a nossa Bíblia. Tá? A gente tem que ter sempre a mão, que está tudo lá. É interessante isso. A gente está estudando, de uma certa forma, o Livro dos Espíritos de novo, dentro do Evangelho e dentro do mundo dos livros da série André Luiz, né? Aí a gente se pergunta, o que é o dever? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, está aqui, sede perfeitos, é o nome desse capítulo. É o que nós devemos, né, buscar, a perfeição. Jesus nos fala lá no início do capítulo, né, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É a nossa meta. Para a gente parar com essa roda de encarnações, né? Parar com isso ali que o nosso amigo, né, o instrutor Eusébio está falando. Vamos lá, Lourdinha? Vamos lá. Vou fechar meu microfone. Se fala, se precisar, eu abro, tá? Que tá o carro do ovo. Alguém quer comprar ovo? Estou vendendo aqui na porta. Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos, item 7, instruções dos espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem então, veja, só um instantinho, Lourdinha. O dever é obrigação moral. Moral. Para a criatura consigo mesmo. Ou seja, o primeiro dever é de nós com nós. E ele, como ele está falando de ter coisas de moral, estamos falando o quê? O dever em relação às leis divinas, tá? As leis de Deus. Primeiro nós temos que nos corrigir o tempo todo e ampliar isso para o próximo. Mas só que para o próximo não é corrigindo ele, é exemplificando. Já começa um negócio aqui muito complicado para a gente. E o dever não é do coração, isso que é mais interessante, tá? O dever é referente à razão. É o primeiro passo. Vamos lá? Vou fechar de novo aqui, que o cara está vendendo muito ovo aqui. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior,
o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Olha só o que está falando, o aguilhão da consciência. Nós ainda há pouco falamos que toda vez que a gente faz algo errado, o sininho toca. Nós estamos faltando com o dever conosco mesmo. Olha só que coisa interessante, o aguilhão da consciência. O adverte e sustenta, né? Vamos lá. Diante dos sofismas da paixão. O que é sofisma? A palavra é muito usada na filosofia, né? Vou sofismar. O sofisma é uma coisa, olha só, na filosofia, e tem a ver com isso aqui, o sofisma é uma forma que o filósofo costuma pegar uma verdade, tá? E sofismar sobre ela, ou seja, criar uma situação para que haja um aprofundamento no estudo dessa verdade. E geralmente os sofismas são negando essa verdade. Tá? Geralmente eles vão negar para que se amplie o estudo, para que se consiga conhecer, né, chegar a uma conclusão, e de repente essa verdade cai, que não é verdade. E ele estava falando aqui, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. O que é a paixão? É o excesso. Porque a paixão já é em si, esse excesso, um sofisma. Tá? É o excesso que se acrescenta a qualquer coisa, é a paixão. Se você torce por um time e fica no que se torna apaixonado, fanático. Então, né? E nós temos muitas paixões, não é só na questão do namoro, tá? Essa questão não. A paixão abrange quase tudo. Tudo que a gente coloca em excesso, na comida, no excesso de comer, no excesso, tem gente que coloca excesso de ginástica, não é isso? Malhar, correr, e todo excesso é um sofisma. E depois de um tempo, a pessoa se toca, puxa vida, a minha vida toda eu procurei fazer muito isso, mas tinha outras coisas a fazer também. Gente, graças a Deus o cara foi embora. Tá? Vamos lá, Lourdinha. Alguém quer falar algo, gente? Não quer sofismar alguém aí? Afrânio, Fala, Luiz. eu gostaria só de acrescentar, porque eu acabei pegando um gafezinho quando você estava explicando no início da aula, e eu não sabia qual era o capítulo que você estava mencionando. Mas pelo andar da carruagem, você falando sobre questão de dever e também de comprometimento da humanidade em geral com as leis de Deus, eu acabei me lembrando de uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, a questão 921, que fala justamente sobre as felicidades e as infelicidades relativas do homem. E lá na resposta, você quer que chegar lá primeiro? Não, vamos lá, vamos ler ela então. Vamos ler. Lê ela então aí pra gente. Já está na tua mão? Tá, sim, tá na minha mão. Vamos ler você. Deixa a Lourdinha de lado aí. A Lourdinha tá falando demais. Pedir licença para a Lourdinha um pouquinho. Tá liberado. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. É a questão 921 do Livro dos Espíritos. O capítulo é Felicidade e Infelicidade Relativas. Kardec, então, pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Aí os espíritos nos alertam. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. É praticamente isso que a Lourdinha e você acabou explicando anteriormente, nesse último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles ainda acrescentam: praticando a lei de Deus, que isso vem através da consciência do nosso dever conosco com o próximo, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência no plano grosseiro. É isso aí. É verdade. A lei de Deus, a pergunta 614 tem muito a ver com essa aí, que é justamente, né, a 614. Vamos lá, todo mundo nela. O que é a lei de Deus? É a 614. O que é a lei natural? É isso que nós estamos falando aqui. Afastar ou andar junto a ela. Brilhar nela. Tá? Lourdinha? Cadê a Lourdinha?
Estou aqui, já cheguei. Eu tinha tirado meu microfone. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Responde os Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Tá vendo aí? Essa questão é o nosso grande problema. Isso lá no Antigo Testamento se chama idolatria. Tá? Você, quando se afasta da lei de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro. Quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, é porque nós nos afastamos das leis dele. Que amar a Deus é andar, como o nosso conhecimento é pequeno, é andar, trilhar dentro das suas leis. Tá? Aí lá o tempo todo a gente lê a palavra idólatra, aí pensa que idólatra é aquele cara que está adorando lá uma imagem, outro deus, Saturno, Júpiter, não é nada disso. Também é isso, mas veja bem, a idolatria está dentro disso aí, quando a gente se afasta, e nós não somos felizes, está bem claro aqui. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É sobre isso que nós estamos falando. Quando nós começamos a compreender que nós temos muitos deveres, quer dizer, isso até ela está falando no Evangelho sobre essa questão dos sofismas das paixões. Nós vamos debater muito com isso aí. A nossa, digamos assim, os nossos, são milênios errando, andando no caminho errado e às vezes, veja bem, errando porque não sabia, achava que estava, né, andando, digamos, errando mesmo. Agora, a partir do momento que a gente começa a saber, é uma grande dificuldade manter isso. A gente se bate muito. É o caso do diabético, que não pode comer certas coisas e continua comendo. É o caso daquele que já teve problema de cirrose, continua bebendo. Não, beber só um copinho hoje, não é isso? A gente vai vendo por aí. Agora nós estamos falando de vícios físicos. E os vícios morais que a gente carrega conosco? Ó. Então, o dever é a primeira porta para nós começarmos a nos vigiar. Orar e vigiar, tá? Que o dever é razão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Luiz Guilherme? Todo mundo já contribui aí? Senão vamos continuar. Só queria só perguntar qual o capítulo do... Ah, tá. É o Evangelho, capítulo 17, item 7, tá? Tá, mas estou falando no mundo maior. O mundo maior é o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Nós estamos no segundo travessão, enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro. Ok, obrigado. Nós estamos no meio desse parágrafo aí. Daqui a pouco a gente... no meio do parágrafo está escrito aí, relativamente aos que lhes cumprem. Está bem no meio do parágrafo. Esses deveres nós estamos falando. Fala, Lourdinho, o que você ia falar. Não, se nós cumprirmos apenas esse dever, nós estaremos automaticamente cumprindo todos os outros. Mas como nós somos recalcitrantes, né? Precisamos de várias vestes carnais para a gente poder conseguir isso, um único dever. Esse é o grande problema nosso. A gente sabe e não faz, né? É o grande problema. Fran. Vamos lá. Fran. Fala, Zé. Só para contribuir, nós temos que botar na nossa mente em que se há consequência dos nossos males físicos, quer dizer, daquilo que nós fazemos, desvirtuando a lei dos homens, há também na lei de Deus. Antigamente era, quer dizer, a Igreja Católica trata isso, né, céu e inferno, né? Fazendo com que o cara se conduza, não só outras religiões também fazem isso, né? Mas a gente tem que ter na mente justamente que os males que vai causar para a gente vai ser futuro e vai ser, dependendo do que você fez, uma coisa muito ruim, né? Então nós temos que ter essa consciência e trabalhar isso, né? Isso é um trabalho árduo, é um trabalho de dia a dia. Você tem que pensar sempre, isso está certo ou está errado, né?
e não fazer de uma forma leviana e sem nexo, né? É só isso que eu queria colocar para contribuir aí. É justamente o que fala esse capítulo 2, né? A nossa atenção redobrada, porque podemos atrair doenças da alma e desequilibrar todo o planeta. É uma bola de neve, né? O livro é sobre isso mesmo. Inclusive, o próximo parágrafo vai falar essa palavra aqui, ó. Fazendo-nos réprobos das leis soberanas. Fala, Zé. Rapidamente, você pode agravar isso levando outras pessoas, outras criaturas junto com você, dependendo do seu ato. Então, isso é muito importante a gente parar e pensar quando for fazer alguma coisa. Faz o desequilíbrio terrestre. É isso que eu quis dizer sobre o desequilíbrio terrestre. Você arrasta, né? Você acaba arrastando. Exatamente. Peguei no seu gancho. É isso aí. Esse gancho está lá embaixo, que ela usa um banquinho. Vamos lá. Continuando no Evangelho. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha em relação a vós. Ok, o que vocês falaram agora. A partir do momento que a gente ameaça a felicidade do próximo, nós estamos ultrapassando, né? Nós estamos, como é que fala aqui? Nós estamos ultrapassando o nosso limite. Então, a gente começa essa questão ou de arrastar ou de prejudicar o próximo. Que às vezes a gente não está prejudicando diretamente, mas existe o arrastamento, foi o que vocês dois colocaram aí, né? A gente, por exemplo, eu me lembrei um dia desse, estava me lembrando de um caso aqui, não sei se vocês, né, se lembram, o Luiz Guilherme é novo, talvez não tenham ouvido falar. Um pastor americano foi para Goiânia e fundou lá uma comunidade, eu não me lembro o nome da comunidade. O nome dele era Tim Tones. E ele, com esse negócio o mundo vai acabar amanhã, mês que vem, semana que vem, ele, em determinado momento, provocou um suicídio coletivo de 400 e poucas pessoas. Poucos sobreviveram. Tá? Isso foi em 1970 e pouco. Eu era criança, isso foi um escândalo no mundo inteiro, né? Acho que a maioria aqui se lembra disso. Quer dizer, olha só o arrastamento, quantas pessoas ele levou com ele. Entendeu? Essa responsabilidade aí, porque se ele achava que essa era a melhor solução, fizesse ele, né? Tem aquele cara, aquele grande filósofo, que eu não sei falar o nome dele, é Nietzsche, negócio assim, não sei falar, alemão. É o Nietzsche. Hein? Nietzsche, com N. Nietzsche. Isso. E ele fazia essa propaganda, que todos, né, sofrem muito e em determinado momento deveriam até suicidar para acabar com o sofrimento. Aí perguntaram a ele, mas o senhor? Não, eu tenho que ficar aqui para ensinar vocês a fazer isso. Quer dizer, olha aí a questão. Outro lance de arrastamento. Há um livro, Ana Karenina, não sei se já ouviram falar, do Leon Tolstói. É um espírito hoje em uma certa evolução. Ele escreveu um livro falando sobre suicídio de novo. No final, a personagem principal, como teve o amor dela, né, não conseguiu, ela suicida. Olha, disse que com esse livro foi um sucesso mundial, mas em compensação, e o livro realmente é muito bonito, em compensação, muitas jovens acompanharam essa ideia. E ele teve muito problema no plano espiritual. Ele era um cara encarnado e já era um espírito, já de uma certa elevação. Ele criou um problema para ele muito sério aí. Então, é isso aqui. O dever principia para cada um de nós, até onde, né, nós ameaçamos a tranquilidade dos outros. Vamos lá? Continua o Evangelho? Oi? Vamos, né? Só falta só 3 parágrafos ou 4. Vamos lá, vamos acabar. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Vamos fazer o seguinte, Lurdinha, vamos pular.
Vamos pular para daqui outro. O dever é o mais belo. Vai. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desde como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha só, confere à alma o vigor, ou seja, a disposição de se negar às coisas erradas, se afastar das leis. Tá? Está aqui o mais belo laurel da razão. Laurel nós sabemos que é aquele pincelzinho que o pessoal, né, o escultor usa. Ou seja, ele vai esculpir a nossa razão, vai trabalhar em cima da razão, para que essa razão, né, trabalhada, né, seja firme mesmo e fortaleça justamente a nossa vontade, o nosso esforço. E está tudo na vontade. Quando a gente realmente quer, né, parar com a coisa de fazer, a gente para. O problema é que esse grande problema aí, a vontade. A nossa vontade é muito fragilizada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos lá? O dever cresce, vai terminar. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Um final bonito, né? Porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Ou seja, Deus só quer a nossa felicidade, a nossa perfeição. Bom, voltando ao mundo maior, alguém quer comentar algo? Deu para entender essa questão do dever, a necessidade de a gente ser firme em relação a isso, tá? Nós sabemos, isso está falando de questão moral, tem os deveres profissionais, que nós também, veja bem, quando alguém, dentro da vida profissional, da vida material, foge do dever, o que acontece? A gente vê que a maioria dos acidentes, falha humana, né? A gente vê que muitas coisas, até em hospitais, médicos, em vários lugares, a pessoa falta com o dever, acontece algo não muito legal. Morrem pessoas, infecciona, etc, etc. Então, essa questão do dever, tanto na vida nossa material, como na vida profissional, como na vida moral, é de suma importância. Nós temos que ter consciência disso o tempo todo. A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo, nosso primeiro dever é esse, é fazer, e o melhor possível. Podemos não ser bons para fazer o que nós queríamos fazer, mas procurar fazer o melhor possível. O nosso grande dever é esse. Para começar por aí, né? Continuamos, Luzinha. Lurdinha. Volta, Elisa, né? Eu já sei que tu queria falar isso. Eu falei Luzia, olha só, não tem nada a ver com a Elisa também. Vamos lá. Agora o livro Mundo Maior, continuando no mesmo parágrafo. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. A gente já tinha falado sobre esse item aí, só para lembrar, né? Cada qual traz à sua frente o serviço que lhe compete é justamente a parábola dos talentos, tá? Cada um tem seu talento. Então sabe qual é o serviço que lhe compete. E aquela que já nos falamos ainda há pouco, é o dever também, fazer o melhor possível. Vamos lá? O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Pode continuar. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício. De novo eu errei, né? Perplexo para Poxa, senhora, tem que fazer isso de novo? Errei, né? Tá por aí? Falei tanto aí, acabei errando. Vamos lá.
Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o que nos enredam, o ensejo santificante da existência. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam. Réprobos, né? Aqueles que realmente não aceitam, tá? Conscientes. Réprobos das leis soberanas, das leis de Deus. Vamos lá. Que nos enreda aos escombros da morte, como náufragos, piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres. Milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro, recesso da desilusão e do padecimento. Uns crescem, outros não, né? Mas vamos lá. Aí que nós paramos. Vamos continuar, vamos começar agora. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Esse é o nosso futuro, tá? É o nosso futuro, tá? São aqueles, conforme o André Luiz fala, santo é todo aquele que vem ao planeta e cumpre com a sua obrigação. São esses aí, né? Nós, por enquanto, somos santos só o quê? No nome, né? Fulano, João dos Santos, Afrânio dos Santos, ó. Ainda pode até botar, né? Um filho de santo também, Afrânio do Santo Filho, olha só. Mas santo mesmo, nada. Vamos lá. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Muito bem, olha só o que tu fala aqui. Almas formadas à luz da razão. Ou seja, nós já temos, olha só, a regra de ouro, eu acho que todo o planeta conhece. Talvez aquele índio lá dentro, lá da Amazônia, não conheça. Mas ele deve praticar. Ele não conhece, talvez, e deve praticar. Qual é a regra de ouro? Qual é, Lourdinha? A regra de ouro. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça para si mesmo. Isso aí, todos os grandes que tiveram aqui no planeta, Sócrates, Confúcio, Buda, Krishna, todos falaram sobre isso. Cristo, todos. Essa se chama regra de ouro. Tá? Então, dentro dessa regra de ouro, está falando aqui, almas formadas à luz da razão. Se nós já conhecemos a regra de ouro que está na nossa razão, não está no coração, mas já está na razão, está falando aqui, mais escravizados da tirania do instinto. Que tirania é essa? Aí vamos lá na pergunta 911, dá uma olhadinha, que nós já comentamos um pouquinho aqui hoje sobre ela, essa 911. Mas vamos só dar uma pincelada nela. 911. 911. Eu não estou achando, achei agora. Pode ler? Pode. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, as paixões são os que nós falamos há pouco, são os excessos. E nós sabemos que estamos em excesso. Nós estamos fazendo demais aquilo. Tá? Que a nossa vontade está extravasando, né? Extravasando. Então a pergunta é essa. Não haverá paixões que a vontade, ou seja, a razão está falando que está errado, mas a tirania do instinto está falando, não, mas eu quero que faça. É isso? Não, aí aqui. O desenho animado tem o diabinho e o santinho, o anjinho, né?
A consciência sabe que não é para fazer, mas o diabinho não está lá. É bom. O anjinho, cuidado. Aí o que é que acaba? O diabinho dando uma espetada no anjinho, o anjinho foge. Não é isso no desenho animado? Então, uma resposta aí da 911. Resposta. Há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem. Hein? Olha só, a vontade está só aqui nos lábios. Eu quero, mas fica daqui, né? É aquela pessoa que para de comer carne, né? E quando sente um cheiro de um bife bem, né, temperadinho, com a cebolinha e tal, fica maluquinha. Então não está em condições de parar. Está em condições de parar. A gente tem que fazer as coisas sem nos agredir. Quer dizer, quero, mas não consigo parar. Olha aí que situação. E aí vai por diante. Vamos ver o resto da resposta. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Olha aí, o instinto da tirania está aí, que a gente se compraz naquilo. A regra de ouro é bem clara, mas a gente se compraz, quer fazer. Sabe que está errado, não quero, mas a vontade, vamos fazer, né? Fica essa briga. Não quero. Vou fazer. Acabo, vou fazer ganhando. Vamos lá. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Entendeu? Quando nós conseguimos vencer algo que o nosso instinto tanto pede, é uma grande vitória para nós. Né? Uma grande vitória. Sem ser exemplo de ninguém, eu consegui parar de fumar de uma vez. Um dia eu cheguei, olhei assim, vou parar de fumar. Peguei um maço de cigarro, amassei, joguei fora e parei. Desde aquele dia, eu fiquei 3 meses subindo em parede atrás de um cigarro, mas não fumava. Quer dizer, consegui um pequeno vício, que não é um vício moral, mas prejudica o corpo físico, consegui de uma vez só. Mas eu acho que foi a única coisa em minha vida que eu consegui de uma vez só. O resto estou tentando até hoje. Tá? Aí é fogo, mas é isso aí. É o que está falando lá, né? É uma vitória. Eu utilizei a vontade para o bem. Não sou exemplo para ninguém, não. Só estou falando que é uma coisa que aconteceu comigo e acontece com milhões de pessoas aí. Tá? Fala, Lúcia. É o que eu quero reconciliar com o meu inimigo, mas eu deixo para depois. Mês que vem eu faço. Deixa para lá. Eu perdoo, mas não quero mostrar comigo. Não, deixa ele estar quieto lá no canto dele. Eu quero, mas deixa para depois. Por aí mesmo, gente. Tá? Então, esse problema é sério. Esse aí. Nós, infelizmente, vivemos assim. Nós estamos nos modificando, com toda certeza. Estamos lutando para isso. Se sexta-feira à noite nós estamos sentados aqui, podia estar no pagode ali na esquina, né? Copinho de cerveja, batatinha frita e... Não, nós estamos aqui. Isso é um sinal que a gente quer mudar. É tanta coisa aí boa do mundo, né? As coisas do mundo. E a gente já está começando a abrir mão disso. Para mim, pelo menos, isso aqui, né, tem um valor, não tem preço isso aqui. Está aqui hoje. Não tem preço. Bom, vamos lá, Luiz? Voltando. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Chavascal, né? Chavascal é pesado, mas é onde nós estamos. Exatamente, né? Nos prazeres, né? Os prazeres é tudo aquilo que faz bem ao corpo, não é ao espírito. É o chiqueirinho, né? Não, o chiqueirinho. Que é interessante. Mas a gente também já sente assim, por exemplo, quando a gente faz um ato na rua para uma pessoa,
ou mesmo em casa, que a pessoa agradece, a gente sente aquelas vibrações do muito obrigado, né? É a rede, né, Zé? A gente já sente um certo prazer, né? Pelo menos eu acredito que sim. Né? Mas os prazeres do mundo é o que nós mais gostamos, né? A pergunta é, alguém aqui gosta de uma fofoquinha? Todo mundo ficou sério, ninguém gosta de uma fofoca aqui. O espírita não gosta de fofoca. Não. O problema é esse, não gosta de fofoca, mas qual é a palavra? Qual é a palavra? Eu não faço fofoca, eu faço aconselhamento. Aí, viu? É fogo, gente. Você sabe que tem disso. Crítica, né? Comer, outra que a Marlita está falando, nós só comentamos, né? E exatamente. A gente brinca, mas é uma grande realidade, gente. Né? Uma vez o Marco Aurélio falou uma coisa, né? Sempre ele fala dessa, né? Uma vez não. Gente, quando os católicos vão para a igreja católica, oferecem perna de cera, né? Mão, não sei o quê, para pagar uma promessa, ele fala, ó, Nossa Senhora não está preocupada com isso não, que ela não tem fábrica de vela, né, para derreter a cera, e ela preferia que a pessoa falasse, eu vou ficar um mês sem fazer fofoca. Né? Infelizmente, né, ainda está muito dentro de nós isso aí. A gente, sem notar, faz. E é uma coisa que a gente tem que se corrigir, porque é a crítica, a gente está criticando, politicamente, religiosamente, né? E aí por diante. Eu estava falando esse negócio da perna de cera aí, né? Eu fiz um comentário maldoso. É isso? Cara, isso é um vício. Depois que apertar aos poucos. Mas... Isso é um vício. Tem um rapaz lá, coitado, mas ele fofoca de todo mundo, ele faz mal de todo mundo, ele faz um maquizume, todo mundo já conhece ele, já deixa pra lá, né? Mas é desagradável. É desagradável. Muito desagradável, né? Vamos continuar, gente? Vamos lá. A gente está vendo que, se a gente for olhar aqui, tintim por tintim, essa pré-eleição do Eusébio, nós nem começamos a viagem ainda. Daqui a pouco começa a viagem na nossa história. Vamos lá. Aí só está puxando a orelha, depois vamos viajar. A viagem está tomando puxão de orelha o tempo todo. Vamos lá. Isso aí. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrer o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Vocês sabem, é ciência, tá? Está no livro Evolução em Dois Mundos, está no livro Libertação, mas a ciência já confirmou isso. Que o André Luiz falou em 1940 e pouco, a ciência já confirmou, só que há uma diferença de alguns 1000 anos. Desde quando que nós temos o raciocínio mesmo, o pensamento contínuo? Tá? De acordo com a ciência, há 50 mil anos. De acordo com o André Luiz, 40 mil. E durante esse tempo todo, que seja 40 mil ou 50 mil, já era para a gente estar, né? Se nós já passamos a dominar as coisas, digamos assim, entre aspas, já era para a gente ter abandonado essas questões animais. Se nós já entendemos porque o animal age por instinto, porque ele é feroz, porque isso e aquilo, nós já temos há muito tempo uma condição de nos afastar deles. E parece que não, eu te falo aqui, nós nos comprazemos. Nós ainda vivemos, o nosso lado animal ainda é muito forte. É a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Vem falando sobre isso. Nós estamos mais perto da nossa origem animal do que da angelitude. E agora nós temos que lutar por isso, que 40 mil anos, quantas encarnações será que nós tivemos nesses 40 mil anos? Muitas, né? Muitas. Se for botar uma a cada 100 anos, são 400. Mas nós sabemos que no início não era assim. Como nós éramos... É igual a questão do selvagem. O selvagem desencarna e rapidinho reencarna. Não pode perder tempo.
Tem que reencarnar logo para... Selvagem que eu falo na questão de, assim, aquele índio que mora lá no interior da mata, que não tem ainda muito contato com o homem branco e tal, né? Essa questão do ignorante, selvagem, tem que reencarnar logo. E para crescer. E o crescimento, como nós sabemos, é só aqui. Para ele ter mais oportunidade de crescer. Tá? E desde o início é isso aí. Né? 40 mil anos e nós continuamos quase o mesmo. Vamos lá. Lourdinha, está com o microfone fechado. Oi, eu estava com o microfone fechado para te ouvir. É. Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Olha só, preste bem atenção. Nós só sabemos viver assim no momento, até o momento. Nós só sabemos viver assim. Sempre dualismo. Luz e trevas, certo e errado, bem e mal. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o bem. Então nós já temos que começar a fugir desse dualismo. Qual outro aqui? Compaixão e perversidade. Né? Olha só. Qual é a lei de Deus aí? Compaixão. Né? Luz. Inteligência e impulso bestial. Tá? Aí lembra até aquela paginazinha que nós gostamos de ler sempre lá do Ceadeus de Volta, né? Muitos dentro de nós, o nome da página, que é esse impulso bestial. É o que nós vamos estudar aqui no capítulo 3 do Mundo Maior, a questão, né? Essa questão do funcionamento dos lugares onde estão, assim, o funcionamento do nosso cérebro, de acordo com o Calderaro aqui, tá? Mais para frente um pouquinho. Então nós já passamos muito desse tempo. Já estamos no tempo de começar a acabar com o dualismo. Para nós só deve existir a luz, a compaixão, a inteligência, etc. Vamos lá. Com várias encarnações e a gente não consegue ainda se afastar dessa animalidade. O dualismo é animalidade. Da animalidade. Estamos aí. Vamos dar um exemplo. O Chico tinha dualismo para ele? Vamos lá. O Chico era luz ou era treva? Luz sempre. Sempre luz. O Chico era compaixão ou era perversidade? Compaixão. Com certeza. Entendeu bem? Tá. Para pegar um exemplo. Não é um exemplo longo, distante, não. Uhum. Chico não é nenhum Jesus, nenhum Cristo, não. Né? Então, esse dualismo o Chico já foi fora dele. Ele conta umas historinhas que a gente vê do avião que ia cair, estava chorando que a irmã foi internada. Essas historinhas são didáticas, tá? Para o Emmanuel chegar e dar aquele conselho a ele, que aquele conselho vale para todos nós. Está chorando por quê? Você não soube, a minha irmã foi internada no hospício. Ele é engraçado, na casa do Silveira, do Silva, do fulano, tem também gente internada no hospício, não tem ninguém lá chorando, porque só na casa do Xavier que alguém tem que chorar. Vamos trabalhar. Tá entendendo? O Emmanuel chegava, dava uma bronca mostrando que todo mundo, né, todo lugar tem seus problemas, não é só na casa do Chico Xavier. Mas é didática, para ensinar a gente, passar para a gente os ensinamentos. Aquela história engraçada do avião que ia cair, que ele, né, começa a gritar e o Emmanuel aparece, morra com dignidade. Pode ter acontecido, mas não é a questão que ele estava com medo. Ensinamentos para nós. Né? Vamos lá? Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos no aviltamento e ao morticínio. Gente, eu estou falando aqui, Lourdinha falando, ninguém se manifesta. Até a Elisa tá olhando para a praia. Volta, Elisa. Né? Elisa, volta para o Rio de Janeiro, presta atenção. E continua calada. Né? Ela está esquiando. Então, gente, é isso aí. Desde a época mais remota, desde os primórdios da razão. Agora ele vai falar por que ele está comentando isso. Vamos fazer uma viagem aqui com ele. Próximo parágrafo. Vamos lá, gente?
Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram os cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao Vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Ó, e que ano que Krishna teve aqui no nosso planeta? Eu não tenho nem ideia, foi há 10 mil anos, 12 mil anos. É um dos, digamos assim, dos avatares mais antigos que teve aqui, Krishna. E já veio falar, tanto que aquele livro lá do hindu, que é a Bíblia deles, o Gita, né? O seu Bhagavad Gita, né? Tem até a tradução dele pela FEB, não me lembro bem. Pô, aquilo, ó, foi ensinado para a gente, tá, sobre tanto que os hindus têm esse conceito de espiritualidade bem mais avançado que nós. Apesar que também não praticam. Hein? Bhagavad Gita. Isso aí. Tá, obrigado. Minha língua se enrola, viu? Viu, Marlene? Minha língua só desenrola quando vê pizza de sardinha. Não sei por quê. Desenrola com a beleza. Amanhã, matar o desejo. Tá, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Amanhã, quem quiser ir, quem puder ir também, tá? Às vezes pode não estar se sentindo muito à vontade por causa dessa questão, né, da Covid. Vai ter um encontro lá no Maria Vaz às 16 horas, 4 da tarde. Estão todos convidados, tá? Mas nem todo mundo, né? Quem acha que não deve ir, tudo bem, tá? E o Antônio Carlos sempre pede para a gente levar alguma coisa para comer. O refrigerante ele dá. E chegando lá, vamos tomar todos os cuidados, evitar, né, infelizmente, abraços, beijos, apertos de mão. É isso, vamos tomar os cuidados. Na hora de fazer o lanche, nós também devemos tomar cuidados. Né? Devemos, sei lá, pegar um pratinho ou um papel. Máscara. Né, Oi? Usando máscara. Isso, máscara. Tá? Evitar muitos contatos, ficar muito próximo do outro. Na hora que for comer, vai tirar a máscara, vai para um cantinho mais. Não é isso? Todos esses cuidados nós devemos tomar. Conversar com máscara, tá? Todos esses cuidados mesmo. Não ficar muito próximo, né? Tudo isso. Tá ok? Estão todos convidados. Oi? Vamos lá. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Você está falando que Siddhartha Gautama é o Buda, tá? É o nosso querido Buda. O cara estava lá meditando, né? Pensando nas 4 verdades nobres, etc. Aí saía dali ia para a guerra. Ia matar o outro. Somos nós, vamos lá. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge, e, no entanto, da reverência aos ministérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo. Nós lá no Egito, aprendendo também. E realizando o quê? De sempre, continuando. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Continua? Gente, olha como nós estamos trabalhando, né, nesse tempo todo. A gente trabalhava muito, né? Só fazia isso, matar, com raras exceções, né?
Eu estou vendo a Lourdinha lá em Roma, né? Lá no Coliseu, um dedinho assim, fazendo assim, ó. Matava, depois pagava o tributo, era perdoada. Viu? Orava, pagava o tributo e era perdoada. Fala, Zé. Tem aquela assim, né? Ia para o centro, saía do centro, depois saía do centro, fazia uma porção de coisa. Pula essa parte. Vamos pular essa parte. Toda vez que fala isso, eu me lembro do cara que deu a palestra dos meninos de rua. Quando chegou na rua, os meninos de rua tinham quebrado o retrovisor do carro dele. Não quero continuar esse resto de assunto, vamos mudar. Já sei o final. Pois é, não vou falar não, vamos embora. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertermos rios de sangue em vidita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Por quê? Enquanto nós cristãos éramos perseguidos, vítimas, né? Tudo bem. Quando, né, chega Constantino, vai falar aqui, Constantino chega, que transforma, né, o cristianismo em religião oficial romana, nós mostramos que nós éramos, né? Quer saber quem é o homem, dá um poder a ele, não é isso? Então é isso aqui que ele está falando. Veja bem, suportamos, né, administradores arbitrários, né? Vamos continuar. Elisa não, por dia. Aí, tá vendo? Olha o horário, vai continuar? Só acabar esse parágrafo. Tá bom. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Entenderam nossas dificuldades, né? O Eusébio simplificou, botou toda a nossa vida, né, em questão de espiritual aí. O que é que nós fizemos? Né? Aplaudimos aqui meia hora, nem aquele filme, né, do Poderoso Chefão, né? Orando na igreja, chorando lá, ouvindo uma ópera lá, e lá fora o pessoal metendo, né? Mais ou menos isso. Nos retrata, infelizmente. Bom, gente, vamos encerrar, né? Já deu a hora, 8h33, né? Continuamos esse estudo no dia 20. Hoje é dia 9, 23, né, seu Roberto? 23 não, 24. 24, né? 24, né? Tá bom? E segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, quarta, Livro dos Espíritos, e sexta que vem, o Evangelho de Mateus. Nós já acabamos a parábola dos talentos, se eu não me engano, né? Vamos continuando ele, capítulo 25, já no final, quase 26. Tá joia? Alguém quer comentar algo? A Cláudia ficou calada hoje. Dona Lúcia só abriu a boca uma vez. Marli calada, Nice calada. O que é que houve aí? O assunto é muito bom, né? Então eu gosto de ficar prestando atenção, porque o ensinamento é muito importante. Eu não tive perguntas ainda para falar, porque eu compreendi bastante, foi bem didático. Gostei. Beleza. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Zé, pode desligar, né? Não, Roberto.